3 profetas e os 3 discípulos e um só Senhor. Mas só que quando Deus me faz abrir esse texto, a mensagem mudou. Os 2 profetas, os 3 discípulos e um só Senhor. Aleluia. Amém. Porque eu queria os 3 profetas, os 3 discípulos e um só Senhor. Mas Deus me confundiu. Ele disse: os 2 profetas, um só Senhor e os 3 discípulos. Fala isso para você. Os 2 profetas, um só Senhor e os 3 discípulos. Repita isso pela segunda vez. Os 2 profetas, um só Senhor e os 3 discípulos. Repita pela terceira vez. Os 2 profetas, um só Senhor e os 3 discípulos. Aleluia. Aleluia. Vamos para a leitura. Aleluia. Meu Deus. Amém. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Aleluia. Isso é muito interessante. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram os 2 profetas, Moisés e Elias. Falando com ele, então disse Pedro a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, faria aqui 3 tendas. Fala 3 tendas. 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomando de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Aleluia! Amém. Isso é muito interessante. Por favor, toma o teu assento. Eu creio na oração do meu filho. Quando meu filho orou para a mensagem, eu criei no que ele orou. Então eu não posso adicionar mais nada. Eu só preciso crer. E eu creio também na tua oração. Amém. Aleluia. Amém. Não, eu creio na tua oração. Amém. Porque se você não acredita no que você faz, ninguém dará crédito no que você faz. Fala: eu creio na minha oração. Eu creio na minha oração. Primeiro acreditar no que você faz é você, depois outros. Vamos lá no nosso texto. A Bíblia começa a dizer que 6 dias depois, o que é? Sabe, existem coisas que vão acontecer na tua vida só depois de passar 6 dias. Enquanto não se passarem os 6 dias, essas coisas não poderão acontecer. No primeiro dia você se depara com um problema. No segundo dia você reflete sobre o problema. No terceiro dia você começa a ver se há uma solução ou não uma solução. No quarto dia você se levanta para ir para a porta para ver se agora você já pode fazer alguma coisa. No 6º dia ou seja, no 5º dia, você sai para fora. Só que quando você sai para fora, no 6º dia você se encontra com Jesus. Porque o problema tem um período de tempo para que possa permanecer na tua vida. Mas hoje eu venho para trazer esperança na tua vida.
Não importa se o problema já fez muito tempo ou fez pouco tempo. Mas a grande realidade é que você entrou num lugar com Jesus. E se você entrou num lugar com Jesus, Jesus é a resposta para o teu problema. Aleluia. Aleluia. Porque o problema não é o problema. O problema é quem está contigo no problema. Porque se quem está contigo no problema for Jesus, então saiba que o problema já foi resolvido. Porque Jesus, olha, nós não glorificamos Jesus porque o nosso problema foi resolvido. Nós glorificamos Jesus porque temos problema e estamos com Jesus. E se estamos com Jesus, então tem tempo de validade. Aleluia. Não, o problema não é o problema. O problema é quem está conosco no problema. Amém. Não é. É quem está contigo. Eu estou com Jesus. Então passava 6 dias. Deixa eu te falar de assunto profético. Na profecia de Daniel fala-se de 70 semanas. E quando ele fala das 70 semanas, entenda, no profético, um dia é correspondente a um ano ou um século. Quando Daniel fala das 70 semanas, ele está falando das 70 semanas pelo qual a vida de Cristo há de acontecer. E precisamente nós estamos a viver na semana 69. Estamos a viver na semana 69. Quando Jesus ressuscita, começa a semana 60. E os dias que nós já vivemos são os dias em que decorreram muitas coisas e que completa as 69 semanas. O que quer dizer que só falta uma semana para Jesus voltar. Que fará 70 semanas. Também eu quero te dizer que só falta uma semana para o mundo ser destruído. E essa uma semana pode ser compreendida como mais um século, mais 100 anos, ou pode ser compreendida como sendo mais um ano, ou mais 2 anos, ou mais 3 anos, ou mais 10 anos. Mas a grande verdade é que não importa se isso vai ser pouco tempo ou muito tempo. A grande verdade é que tarde ou cedo nós vamos subir. Essa é a boa notícia. Tarde ou cedo nós vamos subir. Então, Jesus, depois desse acontecimento, que na verdade esse acontecimento era a morte de João Batista, e ele opera milagres, e depois de operar milagres, passa um período que ele opera mais outro milagre, e depois começa a pregar, no versículo no capítulo 16, começa a pregar sobre a eternidade, sobre a sua vida, e ele começa a pregar tanto e começa a dizer necessário que você tenha essa condição para subir aos céus. E que na verdade nesse texto, Jesus pega os três discípulos, e ele sobe com os 3 ao monte. Só que quando eles sobem ao monte alto, entenda algo, não foi num monte qualquer, foi num monte alto. Por que tinha que ser no monte alto? Eu quero te dizer algo. As coisas mais importantes na tua vida acontecem nos lugares mais altos e nas tuas atitudes mais altas. Quando você toma atitudes mais altas, então você começa a conhecer coisas mais altas e revelações divinas vindo da parte de Deus. Por quê? Porque você saiu do teu limite e foi além do teu limite. Quero te dizer algo muito interessante, que as coisas muito mais maravilhosas que Deus poderá fazer na tua vida não está no teu limite baixo, mas está no teu limite alto. Quando você sobe para o alto, você começa a viver os limites de Deus. E quando você vive os limites de Deus, ali não é mais as coisas da terra que se tornam visíveis para ti, mas são as coisas dos céus que se tornam visíveis para ti. Por isso é que quando você lê a Bíblia, você encontra um dos profetas, os dois que você encontra um deles subindo a um monte muito alto. E o monte muito alto é o Monte Horebe. E quando ele sobe no Monte Horebe, então ele começa a lidar com as coisas do alto. Por quê? Porque quando você sobe mais alto, você experimenta coisas altas. Eu quero te fazer entender. Se você está habituado a orar apenas
apenas 1 hora, isso não vai te fazer conhecer as coisas do alto. Se você apenas está habituado a orar 30 minutos, isso não te fará conhecer as coisas do alto. Mas quando você dobra os seus esforços, você começa a conhecer as